sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E bom, meus amigos, vamos falar sobre os valores dos discos que não tem cunho, né? Conhecidos aí como disco liso, certo? Eu postei essa coleção de disco liso lá no nosso Instagram e muitos de vocês ficaram perguntando qual era o valor dessa coleção e o valor de cada peça de forma individual. Lembrando que a moeda de R$1, né? No caso do real, existem dois tipos de disco liso, né? O disco com o revestimento, né, com o eletrorrevestimento, e o disco sem o eletrorrevestimento, tá? E também a moeda de 50 centavos, né, tem um disco aí, a única, que possui um disco com legenda na borda, certo? Então essas características, evidentemente, influenciam também nos seus valores, diferentemente das moedas de 5, 10 e 25 centavos, que possuem apenas serrilha ou não, no caso é de 5, mas vamos lá, devagarzinho a gente vai compreendendo tudo da melhor forma possível, tá? Então, começando pelas moedas cunhadas, eu trouxe aí um set das moedas de 2020, certo? 5, 10, 25, 50 e R$1, todas do ano de 2020, porque são as mais recentes, as que estão num estado de conservação melhor para a apreciação, certo? Então trouxe aqui todas as moedas do ano 2020 para a gente apreciar juntamente com os discos lisos correspondentes a cada valor facial. Então, começando pelo disco liso de 5 centavos, que gira em torno aí de 50 a 75 reais, vai depender muito do estado de conservação. Não tem como você tabelar um preço único, porque o estado de conservação vai influenciar também no valor. Então, quanto mais conservada, mais valiosa é a peça, certo? Então, o disco de 5 centavos gira em torno aí de 50 a 75 reais, tá? Então, o disco, ele sem o cunho, ele não tem nenhuma outra característica, né? A borda dele também é lisa, então não vai apresentar serrilha nenhuma, e assim por diante, certo? No caso da moeda de 10 centavos, tá? Aliás, o disco liso de 5 centavos também, pelo menos eu desconheço, né? Ou melhor falando, não conheço nenhum disco liso serrilhado. Possa ser que exista, possa ser que não, enfim. Mas o fato é que o disco de 10 centavos, ele também tem aí uma característica na borda, né? Ou seja, a moedinha de 10 centavos perfeitamente assim fabricada, né, cunhada, todo o procedimento normal, né, sem nenhuma variação ou anomalia ou nada que saia do padrão, ele é um bordo serrilhado, certo? Então, se você pegar qualquer moeda de 10 centavos, a borda dela, né, vai ser serrilhada, ao passo que o disco liso, ele não tem serrilha, certo? Então fica aí uma curiosidade, né? Será que existe algum disco liso de 10 centavos que possua serrilha ou não? Então já seria aí uma coisa para a gente estar pesquisando, certo? Eu nunca vi um disco serrilhado de 10 centavos e nem de 25 centavos, né? Porque a moeda de 25 centavos, ela também é serrilhada, tá? Ela tem a borda com serrilha. E o disco liso também é liso, tá? Não apresenta serrilha nenhuma. Em relação aos valores, as moedas de 10 e de 25 centavos, né, o disco liso delas também vai girar em torno aí de 50 a 75 reais, dependendo, é claro, do estado de conservação, do valor de frete, né, dependendo da região que você está comprando e assim por diante. Então, os discos lisos aí de 5, 10 e 25 giram normalmente em torno do mesmo valor, de 50 a 75 reais a unidade, certo? Pode variar para cima, para baixo, depende muito do estado de conservação e também da região aí, porque o frete conta muito, né? Tem frete aí que é muito caro. Já no disco liso de 50 centavos, ele já é um disco mais peculiar. Por quê? Na moeda de 50 centavos existe a legenda Ordem e Progresso, né, Brasil na borda, tá? Então você vai encontrar Ordem e Progresso, tá? Brasil na borda. Isso não tem ordem própria do anverso e reverso, tá? Por quê? Porque essa legenda é colocada antes do cunho. Olha só, aqui tá o disco sem o cunho e ele já tem a legenda, certo? Então, quando vai colocar o cunho, né, quando vai cunhar esse disco, cunha-se de qualquer lado. Então, essa palavra, essa legenda, Ordem e Progresso,
impresso, ela não tem posição correta em relação a anverso e reverso, tá? Muita gente também pergunta sobre isso. Esse disco ele já é mais valioso, tá? O preço mínimo dele, claro, dependendo do estado de conservação, né, MBC, é R$100, tá? 100, 120, 130 até R$150. No caso da moeda de R$1, olha só, temos aqui a única moeda bimetálica, né? Então, a moeda de R$1 ela possui duas partes de metais diferentes. O núcleo é um metal e o anel é outro metal. Por esse motivo, é conhecida como bimetálica. Vale a pena ressaltar que o núcleo e o anel, eles são separados, olha só, tá? Tanto com o eletrorrevestimento, como também sem o eletrorrevestimento. O núcleo e o anel são separados. Essas duas partes só vão se fundir, só vão se unir na cunhagem. Por quê? Quando o cunho bate no disco, o núcleo ele vai dilatar, né? Assim, falando bem simples, ele vai amassar, vai ficar maior, vai dilatar e vai se prender no anel, certo? Falando bem simples para que todo mundo possa entender, tá bom? Então, o núcleo só vai se fundir com o anel na cunhagem. Como aqui é um disco liso, né, sem cunho, evidentemente, o núcleo e o anel vão estar separados, ok? Existem colecionadores que estão mais dispostos a pagar um valor mais alto, mais significativo, pelo disco com o eletrorrevestimento no anel, certo? Porque para alguns colecionadores o eletrorrevestimento agrega valor na peça, ao passo que para outros colecionadores não ter o eletrorrevestimento torna a peça mais peculiar ainda e, portanto, mais valiosa, certo? Então fica a critério do colecionador. Na minha opinião, os dois discos, tanto com eletrorrevestimento como sem o eletrorrevestimento, possuem valores equivalentes aí a R$200 a unidade. Exatamente, R$200 a unidade, beleza? Bom, meus amigos, esses são os valores e as informações do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam do nosso trabalho, deixa aquele like aqui para ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal para não perder os nossos vídeos, deixa teu comentário, a tua opinião, a tua experiência, o teu conhecimento de mundo em relação às informações, a fim de que possamos construir conhecimento juntos, beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo.